Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje a gente tem um assunto bem importante. A gente vai falar sobre fechamento de arquivo no Illustrator. Ou seja, quando você terminar o seu projeto gráfico, seja da sua embalagem, seja de algum outro impresso qualquer, você vai precisar enviar isso para algum lugar, para alguma gráfica, né? O local que vai ser o local de impressão desse arquivo. E a gente precisa garantir que esse arquivo chegue de forma adequada, que a pessoa consiga abrir sem nada desconfigurado. O assunto da aula hoje é esse. E eu vou usar como base uma ilustração que não é minha, tá? Peguei essa ilustração de exemplo para vocês, para mostrar para vocês o que a gente vai precisar prestar atenção. Então, o primeiro ponto são as fontes. Você muito possivelmente já vai ter recebido algum tipo de arquivo, ou já viu acontecer, né, de receber algum arquivo e as fontes aparecerem esquisitas, aparecer tudo desconfigurado. Isso acontece quando a pessoa envia o arquivo com a fonte, então o texto ali está em uma fonte específica, e a pessoa que recebeu não tem o arquivo da fonte instalado no seu computador. E aí tá aquele problema, o computador automaticamente seleciona uma outra fonte e desconfigurou tudo, né? Então tem uma maneira da gente trabalhar essas fontes, a gente converter elas em formas para que isso não aconteça. A gente vai ver daqui a pouquinho no Illustrator, tá? Só estou dando uma geral agora. Outro ponto que você vai ter que prestar atenção são os gradientes, ou seja, né, quando a gente sai de uma determinada cor para uma outra cor, essa transição toda, a gente tem que transformar isso aqui em imagem para que não fique desconfigurado também, porque esse gradiente ele é um cálculo matemático ali que o programa faz, então dependendo como for enviado, né, pode dar uma diferença, então a gente transforma ele em imagem, assim como a transparência, é o mesmo caso da transparência, tá? A gente também vai ter que transformar isso em imagem para não ter problemas. A gente vai ver também o que fazer com os links, ou seja, imagens que não são aquelas imagens feitas no programa, são imagens externas que você trouxe, pode ser até uma imagem interna também, mas arquivos diferentes, né? A gente tem que garantir que aquela informação vai estar dentro ali do nosso arquivo do Illustrator para que a pessoa consiga abrir adequadamente. E por fim, como é que a gente salva isso tudo? Como é que a gente salva de uma maneira que quem vai receber, né, uma vez que a gente cuidou já de todos esses outros pontos que eu falei, como é que a gente vai finalizar e enviar esse arquivo de uma forma adequada? Então vamos juntos lá, vamos lá no Illustrator, a gente vai trabalhar agora nessa imagem e você vai ver como trabalhar esses pontos que eu falei. A gente está aqui no Illustrator agora e nós vamos fazer a parte prática de tudo aquilo que a gente viu, começando com as fontes. Eu tenho aqui um trecho de uma música que eu coloquei, e essa música ela está como texto, ou seja, se eu vier uma ferramenta de texto, eu consigo vir aqui, eu consigo editar, selecionar, fazer tudo que você consegue fazer com uma ferramenta de edição de texto. Só que eu não quero texto, né? Lembra que eu preciso mandar isso fechadinho para outra pessoa. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar tudo isso e vou apertar Ctrl Shift O. E aí está convertido. Agora esse é um objeto, não é mais um texto. Só que tem um probleminha. Você reparou que eu tenho um erro aqui? Eu tenho um errinho de digitação. Olha só, se eu aproximo, eu tô vendo, eu tenho 2 E's aqui. Era para ser só entre, né? Tá, entre. E eu não consigo vir aqui e mexer mais como texto. Que se eu vier na ferramenta de seleção de texto, olha, não é texto, é um objeto. Claro que aqui fica fácil, que eu posso dar um Ctrl Z, né? Mas imagina, se você percebe isso lá no final, tu já tinha feito um monte de coisa, já não dá mais pra voltar, e aí você descobre que estava errado. E então, quando você percebe isso, né? Nossa, vai ser um trabalhão fazer tudo de novo. Então não faz assim. Antes de você simplesmente chegar aqui e converter em forma, você vai pegar e fazer uma camada de backup. Como assim? Aqui, ó, backup. Nessa camada aqui, eu tenho esse texto colocado e ele tá como texto, ele não foi convertido. Então eu posso ir lá e voltar e aí corrigir, mudar a fonte, fazer o que eu precisar fazer, porque vai estar ali como backup. No caso aqui, como foi rapidinho, né, eu só tinha feito um passo, opa, eu posso dar um Ctrl Z, voltei, corrigir e agora sim eu converto, lembrando que eu tenho aquela camada de backup. E essa camada de backup, ela serve para tudo que eu for mostrar aqui, tá? A gente vai ver também como mexer com gradiente, transparência, como fechar isso. Você vai fazer isso também com camada de backup. Tudo que você fizer, você vai ter camada de backup para você conseguir editar novamente se for preciso. Bom, essa é a parte das fontes. Vamos ver agora a parte dos links. O que é isso? Tá vendo essa plaquinha aqui? Essa plaquinha não foi feita aqui dentro do programa. Ela foi feita lá no Photoshop, né? Eu fiz de propósito fora para trazer para cá, para você ver como que a gente trabalha com essas imagens que são externas, imagens que vieram para cá para o nosso arquivo, mas não foram feitas aqui. Existe uma janelinha, essa correntezinha aqui, se ela não estiver aparecendo, você vem aqui em janela, você abre links, tá?
E aí você consegue ver o que você tem de arquivos externos. Eu tenho várias versões dessa placa, porque eu tenho várias pranchetas. Mas você consegue ver nesse outro menu, você pode botar imagens incorporadas. O que acontece? Olha só, percebe que agora tem um íconezinho. Essa imagenzinha indica que essa imagem agora faz parte do meu arquivo. Ela foi incorporada aqui. Qual que é a diferença? Quando a imagem está incorporada, ela está aqui dentro do arquivo mesmo. Quando tá sem esse íconezinho, olha só, aqui não tem um ícone, significa que essa imagem está fazendo um vínculo, digamos assim, com uma outra imagem externa. Ou seja, se você enviar isso e não enviar a imagem externa, você vai ter simplesmente uma visualização da imagenzinha aqui. Então, ela vai parecer estar aqui, mas ela não está aqui de verdade. A qualidade dela não vai estar legal, e aí vai ter problemas também na hora da outra pessoa receber e imprimir esse arquivo, enfim, trabalhar com ele. Então, sempre você vai incorporar. Você pode selecionar tudo de uma vez aqui, vir e botar em imagens incorporadas, né? Aqui, dependendo de como for o tipo de arquivo, ele vai dar algum outro comando, né? Mas enfim, esse outro que eu mostrei pra você, ele era PNG. Os outros que estavam aqui incorporados eram Photoshop, por isso que abriu aquela janelinha diferente. Mas bom, tá aqui, perfeito, fechou agora. Agora tem um outro ponto, que são os gradientes e as transparências. Na hora que a gente vai trabalhar com gradiente e transparência, né, por conta dos cálculos do programa, tal, de como que ele forma esse tipo de imagem, pode ter uma diferença se você mandar isso assim, aberto para um outro lugar. Então, a recomendação é que você rasterize isso, ou seja, eu posso vir individualmente, né, em um objeto, alguma coisa que tenha esse gradiente de transparência e fazer esse rasterizar, ou, no caso aqui, eu vou rasterizar tudo de uma vez só, porque a imagem é muito complexa, a imagem tem muitos gradientes, muitas transparências, então vai ser mais fácil. Mas se fosse só uma imagem isolada, que eu tivesse, né, só um objeto com um gradiente de transparência, eu faria só selecionando aquele objeto e aí aplicando isso. Então venho aqui, selecionei, vou vir em objeto, rasterizar. É um pouquinho demorado, tá? Mas olha o que aconteceu aqui, modelo de cores, RGB. Lembra que a gente viu já na aula de cor? RGB é para tela. Eu não vou trabalhar com tela, eu vou imprimir, né? Então cancelo aqui, venho em arquivo, modo de cor do documento, CMYK. Agora está em CMYK, eu posso vir em objeto, rasterizar, CMYK, resolução 300, perfeito, é o que você precisa para imprimir, dá um OK. Demorou um pouquinho, mas tá feito, tá? Tá fechada a minha imagem rasterizada. Só que assim, quando você rasteriza uma imagem como eu fiz agora, eu fiz de propósito nessa sequência. Eu mostrei para você primeiro a fonte, como é que a gente transformava isso em objeto. Eu mostrei para você como, né, transformar uma imagem de fora para uma imagem que está dentro do programa. E agora eu rasterizei o gradiente e a transparência. Só que como eu selecionei tudo, eu rasterizei tudo junto. O que significa? Tudo isso aqui agora é uma grande imagem. Ou seja, nem precisava, no fundo, ter feito aquela conversão que eu mostrei para você antes, né? Só que a diferença é que na hora que eu rasterizei, isso aqui ele ficou como um bitmap. Então, a qualidade é um pouco diferente. Assim, a minha recomendação é que você não rasterize texto, não rasterize forma que você não precisa. Você vai rasterizar gradiente, vai rasterizar transparência, tá? O resto você pode deixar realmente como um elemento de vetor. Mas se já está na forma final, no tamanho final que você vai trabalhar, acaba não tendo problema. Mas você pode então fazer as duas formas. Ou você rasteriza, né, de forma individualizada os gradientes e transparências, ou você faz tudo de uma vez só, como eu mostrei agora, só que aí você tem que garantir que já está no tamanho certinho, tá tudo certinho para não ter problema depois. E bom, é basicamente isso em termos de modificações internas aqui do arquivo, né? Então, trabalhou com fonte, gradiente, transparência, os links. Agora vamos ver para salvar isso tudo. Vamos ver aqui em arquivo, vamos ver em salvar como, e aqui você vai escolher para salvar como Adobe PDF, tá? Na hora que você bota para salvar assim, ele vai aparecer uma janelinha e tem várias pré-definições aqui do programa. Você vai escolher, em geral, vai ser essa daqui. Isso aqui você pode combinar com uma gráfica, que tipo de padrão que eles usam, né, que eles preferem. Na verdade, tudo isso aqui de salvamento, o ideal é que você converse sim com a gráfica, com quem for imprimir, para você ver a melhor maneira. Mas de modo geral, tá? Você vai vir em PDF X1A 2001, que é um padrão de PDF bastante aceito, praticamente todos os lugares conseguem ler, né, de forma adequada esse tipo de arquivo, né, esse tipo de padrão de PDF. Então, ele é um padrão muito comum.
Aí você vai colocar nesse padrão. Você pode escolher outros parâmetros, né? Tem parâmetros de compactação, você não vai poder baixar mais do que 300 aqui, porque é o que você precisa para impressão. Aqui, em marcas e sangrias, pode ser que você precise sim fazer algum tipo de marcação. Vou botar aqui todas as marcas de impressora para você ver como é que vai ficar. Aí tem outras opções aqui de saída, né? Tem, enfim, um monte de outras coisas que geralmente você não vai vir realmente a mexer. Você muito provavelmente vai mexer nesse padrão aqui, nessa aba geral, né? E em marcas e sangrias também você pode vir a precisar de algum tipo de ajuste. Vou botar salvar PDF. E você vai ver como é que vai ficar no final. Eu não me atentei aqui que tinha outras pranchetas, então tá salvando 4 documentos, 4 páginas aqui diferentes que eu tenho, 4 pranchetas. E vamos ver como é que ficou isso, então. Olha só o que ele fez. Além de ter separado, né, as várias páginas e tal, eu tenho meu documento fechadinho, bonitinho, eu tenho as várias marcas que eu coloquei, né, eu tenho marcas aqui de corte, eu tenho marcas de ajustes para impressora, eu tenho esses testes de cor. Então, tudo isso pode ajudar a ver se está bem preciso, né? E isso o programa faz automaticamente. Existe até um modo também para separação de cores em CMYK, se você precisar fazer isso, dependendo do tipo de impressão que você for trabalhar, né? Mas, de modo geral, vai ser esse modo agora que eu acabei de mostrar para você, que você vai fazer. Agora que você já viu lá na prática como fazer, não esquece, aqui tá a colinha do que a gente viu, que você vai ter que fazer o checklist sempre que você for enviar o arquivo, que você finalizar o seu documento. As fontes você vai sempre converter, atalhozinho Ctrl+Shift+O, gradientes e transparências você vai sempre rasterizar, os links, ou seja, as imagens externas, você vai sempre incorporar o seu arquivo, vai ali na janelinha de links, você tem acesso para isso, e por fim, na hora de salvar, salva ali em PDF X1A 2001, que é um padrão comumente aceito, tá? Aí vê ali com a gráfica que tipos de marcas, né, de impressão que ela vai querer, e sempre faça um teste, sempre faça antes de você mandar imprimir uma tiragem maior, porque pode ter algum tipo de problema e você não quer ter problemas, especialmente com cor. Com cor é o problema mais comum, muitas vezes por conta de um monitor que não está bem calibrado e aí dá uma diferença significativa quando você olha na tela, quando você olha no papel. Uma dica para tentar fugir disso é usar a escala Pantone. Certo? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.